E aí, meus amigos e amigas pescadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o ponto de encontro de quem ama uma boa pescaria e quer estar sempre um passo à frente da bichana. Eu sou o seu parceiro de anzol, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça no nosso tradicional e aguardado prognóstico de pesca. Preparem-se, porque o papo de hoje é sobre o clima e o comportamento dos peixes para uma data super especial, a sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Garantia de sol rachando, ou uma chuvinha amiga para movimentar a água. E a lua, como estará influenciando nossos amigos aquáticos? Fiquem ligados, porque eu prometo desvendar tudo o que vocês precisam saber para transformar esse dia em uma jornada de pescaria inesquecível aqui no nosso querido Brasilzão. Este dia promete ser bastante dinâmico, com o verão no auge e as condições preparando um cenário interessante para diversas espécies. Vamos começar com nossos queridinhos da água doce, que no verão brasileiro ficam a todo vapor. Tucunaré, peacock bass. Meus amigos, o tucunaré, o embaixador da pesca esportiva brasileira, estará muito ativo neste verão. Com as temperaturas da água elevadas, que como veremos, estão na casa dos 25 a 29 graus Celsius em muitas regiões, ele tende a ficar mais próximo da superfície nas horas mais amenas do dia, como o amanhecer e o final da tarde. Busquem esses reis em estruturas submersas, como paus, pedras e galhadas, bem como em bordas de capim e na transição de profundidade, as famosas brotas. A estratégia para o dia 23 de janeiro será variar as iscas. Comecem com iscas de superfície, como poppers e hélices, especialmente no início e no final do dia. Se a ação não estiver lá em cima, mudem para iscas de meia água, como jerkbaits e stickbaits, e até mesmo jigs de fundo em estruturas mais profundas, já que o tucunaré pode ser pego em diversas profundidades nesta época. Cores vibrantes como osso, chartreuse e firetiger costumam ser matadoras na água turva ou com muita vegetação. Traíra, wolffish. A nossa querida traíra também é uma estrela do verão. Com a água mais quente, elas ficam mais ativas e agressivas. Vocês vão encontrá-las em águas mais rasas, em áreas com bastante vegetação aquática, como ninféias e aguapés, e também em margens de rios e lagos, com tocas e estruturas que sirvam de emboscada. A dica de ouro para o dia 23 de janeiro é usar iscas de superfície, como os sapos de silicone e pequenos poppers. Trabalhem essas iscas lentamente sobre a vegetação ou rente à margem, fazendo pequenas pausas. Os ataques costumam ser explosivos. Para os mais persistentes, spinnerbaits e jigs com trailers de silicone também podem render bons exemplares nas entradas de baías e remansos. Dourado, mahi-mahi / dourado do mar, água salgada. Agora, para os amantes da água salgada, o dourado do mar é uma excelente pedida. Em janeiro, as águas oceânicas do Brasil estão quentes, atingindo médias de até 28 graus Celsius, o que atrai esses peixes para a superfície em busca de alimento. Procurem por eles perto de objetos flutuantes, como galhos e boias, ou em linhas de corrente e descontinuidade de água. São predadores vorazes e nadam em cardumes. Para fisgá-los no dia 23 de janeiro, a pesca de corrico com iscas artificiais que imitam peixes isca, como sardinhas e cavalinhas, é altamente eficaz. Iscas naturais como pequenos peixes vivos também são uma aposta certeira. Arremessos longos são ideais, e preparem-se para uma briga boa, pois o dourado não se entrega facilmente. Robalo, snook, água salgada. E o robalo, nosso famoso flecha, também estará na mira. Em janeiro, com o verão em pleno vapor, os robalos podem ser encontrados em estuários, manguezais e foz de rios, onde a água é mais protegida e a temperatura é favorável. Eles adoram estruturas como pedras, pontes e raízes de mangue, onde se escondem para emboscar suas presas. Para o dia 23,
A melhor tática é a pesca com iscas vivas, como camarões e pequenos peixes, ou com iscas artificiais como shads e twitch baits, trabalhadas bem rente às estruturas. Varas sensíveis e linhas de boa resistência são essenciais para sentir a fisgada e segurar a força desse peixe incrível. Lembrem-se que a água mais quente aumenta o metabolismo deles, então estarão mais ativos. Análise das condições, base teórica. Tempo, previsão meteorológica. Para esta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, o Brasil estará sob o regime de verão, com predominância de temperaturas elevadas. As mínimas variam entre 21 e 24 graus Celsius em diversas regiões, e as máximas podem atingir de 30 a 36 graus Celsius, especialmente no oeste da região sul e em algumas partes do norte e nordeste. Esperamos uma variação de nuvens e a possibilidade de chuvas irregulares, mais frequentes na metade sul do Espírito Santo e em algumas áreas do noroeste, próximas à divisa com Minas Gerais. O vento soprará fraco a moderado, principalmente no litoral. A zona de convergência do Atlântico Sul, embora perdendo intensidade, ainda manterá o tempo instável em algumas áreas costeiras. Essas condições de calor aumentam o metabolismo dos peixes, tornando-os mais propensos a se alimentar. Chuvas pontuais podem agitar a água, liberando alimento e estimulando o cléu, mas chuvas fortes podem turvar demais a água e dispersar os peixes. Temperatura da água. As tendências para 23 de janeiro de 2026 indicam que as temperaturas da água nos rios e lagos estarão elevadas, em sintonia com o calor do ar. Em áreas costeiras, como no Rio de Janeiro, a média estará em torno de 25 a 26 graus Celsius, podendo chegar a 28 graus Celsius em outros pontos da costa. Essa faixa de temperatura é excelente para a atividade da maioria das espécies de peixes, que estarão em plena fase de alimentação. Eles estarão mais ativos e buscando alimento, mas podem preferir águas mais profundas ou sombreadas nas horas de pico do sol. Fase da Lua. No dia 23 de janeiro de 2026, estaremos na fase de Lua crescente, caminhando em direção ao primeiro quarto, que ocorrerá no dia 26 de janeiro. Para muitos pescadores experientes, a fase de Lua crescente é considerada uma fase promissora. A influência gravitacional da Lua nesse período aumenta o movimento das marés e das correntes em ambientes de água salgada, o que tende a agitar os peixes e estimulá-los a se alimentar mais ativamente. Em água doce, embora a influência da maré seja menor, muitos acreditam que a luminosidade crescente e a energia lunar também contribuem para um aumento na atividade dos peixes. Atividade geral da pesca. Em geral, a atividade dos peixes neste dia será boa a muito boa. O verão é um período de grande atividade biológica no Brasil, com muitos peixes em fase de intenso cléu. Espécies predadoras como tucunaré e traíra estarão bastante ativas devido às altas temperaturas. Apenas fiquem atentos aos períodos de defeso, as famosas piracemas, que são importantes para a reprodução dos peixes e podem estar em vigor em algumas bacias hidrográficas. Avaliação do cléu. Previsão geral. Considerando as condições de calor, a temperatura elevada da água, a fase de lua crescente e a alta atividade dos peixes típica do verão brasileiro, o prognóstico para o dia 23 de janeiro de 2026 é de um cléu bom a muito bom, com potencial para excelentes capturas. As chuvas irregulares podem trazer desafios localizados, mas, no geral, os peixes estarão cooperando. Encerramento. Engajamento. Então, meus amigos, é isso. O dia 23 de janeiro de 2026 promete ser daqueles para anotar no calendário. Espero que essas dicas ajudem vocês a terem uma pescaria de sucesso. Lembrem-se sempre de praticar o pesque e solte e de cuidar da natureza. Me contem nos comentários.
Quais são os planos de vocês para essa sexta-feira? Vão buscar o tucunaré, a traíra, ou se aventurar no mar atrás do dourado e do robalo? Qual a maior fisgada que vocês já tiveram em janeiro? Deixem o seu like, compartilhem este vídeo com seus amigos pescadores e, claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão para não perderem nenhuma dica. No próximo vídeo, a gente volta com mais aventuras e análises. Um grande abraço e, como sempre, desejo a todos: nenhum rabo, nenhuma escama.